Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Lara, vamos ler 11 versículos. Quero ser rápido, direto e objetivo. Eu pensei em pregar a mesma mensagem hoje à noite que preguei pela manhã, mas fui convencido pelo Espírito a olhar para esse texto juntamente com vocês. Portanto, vamos ler? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Vai. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Deus condenou o pecado aonde? Na carne de quem? Na carne de Jesus. Lê de novo, Lara. Enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Vai. A fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Segura e lê de novo essa parte. Não vivemos o quê? Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Diga para quem está perto de você: você não vive segundo a carne, você vive segundo o Espírito. Vai. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Lê de novo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Lê de novo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Lê de novo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Lê de novo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. 9. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Segura, lê de novo 9. E se vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vai. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio de seu Espírito que habita em vocês. Antes de sentar, olhe para quem está do seu lado e diga: você caminha na carne ou no Espírito? Se assente adorando a Jesus. Queridos, eu quero fazer uma introdução bem rápida com vocês, concernente a esse texto, mas eu gostaria de contextualizar com vocês esse capítulo de número 8 e fazer algumas observações acerca desse texto. A carta de Paulo aos Romanos, ela é escrita por volta de 57 depois de Cristo, durante a estadia de Paulo em Corinto, antes dele ir para Jerusalém. Então nós sabemos quando ela foi escrita, que é 57 depois de Cristo. Nós sabemos quem é o autor da carta, que é Paulo. Em Atos capítulo de número 20, verso 2, e também lá no verso do capítulo 16, vocês vão encontrar alguma dessas informações. A carta que Paulo escreve aos Romanos é a única carta
de todas as cartas que Paulo escreveu, a única carta que ele escreve para uma igreja que não foi inaugurada por ele, não foi aberta por ele. E também a carta de Paulo aos Romanos, quando Paulo escreve, Paulo nunca havia colocado os pés em Roma, mas já havia mostrado grande interesse. Dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, 13 desses 27 livros são escritos pelo apóstolo Paulo. E se você concordar com a ideia também, como eu concordo, que o livro de Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo, são 14 cartas de 27 do Novo Testamento, escrito pelo apóstolo Paulo. Certamente o apóstolo Paulo é a figura mais importante e mais emblemática do Novo Testamento, claro, exceto Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Paulo, quando escreve essa carta aos irmãos de Roma, ele está na casa, de Técio, ou melhor, na casa de Gaio, e a carta de Atos, quem está com a pena na mão é Técio. Você vai encontrar essa informação em Romanos capítulo 16, versos 22 e 23, lê para nós. Vai. Eu, Tércio, que escrevi esta carta. Quem está escrevendo a carta? Quem está com a caneta? Quem está narrando? Paulo. Quem está narrando? Quem está escrevendo? Eu gosto muito de Paulo porque Paulo não tem dificuldade de dividir a honraria. Ele não tem dificuldade de dividir o mérito. Paulo não tem dificuldade de dizer quem está com a pena na mão. Isso aqui é um ato de generosidade, bondade, caráter, dividir o mérito, dividir a honraria. Então quem está escrevendo é Técio. No versículo 23 ele vai dizer onde que ele está, vai. Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja, manda saudações. Também mandam saudações Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. Então nós já sabemos onde Paulo está. Paulo está em Corinto. Quem está escrevendo? Quem está escrevendo? Ele está na casa de quem? De Gaio. E o tesoureiro está lá. Quem é o tesoureiro? Erasto. Está aí. Pastor, do que vale toda essa introdução? Estou tentando explicar para você todo o contexto a qual Paulo está inserido. E o porquê Paulo está escrevendo essa carta. O propósito dessa carta. O propósito da carta de Paulo é mostrar aos irmãos de Roma acerca da justiça de Deus, acerca de combater a imoralidade. E o propósito de Paulo também é mostrar para o povo que não existe salvação soltério sem um salvador solteria. Então Paulo está combatendo a imoralidade, porque dentro de Roma a liberdade sexual e ativista é a coisa mais comum do mundo. Mas Paulo está combatendo todas essas heresias, todas essas libertinagens que aconteciam dentro daquele povo, mostrando ao povo que existe um Senhor e Ele é suficiente Salvador, e que não existe salvação por mérito próprio. Ninguém é capaz de se salvar. Vou de novo. Ninguém é capaz de se salvar. Não existe obras humanas. Não existe obras filantrópicas. Não existe bondade ou generosidade que possa salvar a minha vida. Todos nós pecamos e distintos fomos da glória de Deus. É isso que Paulo vai dizer no capítulo de número 3, verso 23, se não me falha a memória. Todos pecaram. Nós fomos separados da glória. Ninguém pode se salvar. Obrigado. Todos perecem ou carecem da glória de Deus. Provoque quem está perto de você e diga: você perece, você carece da glória de Deus. A Bíblia diz que o homem que pecar, esse morrerá, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. É por isso que Jesus,
como bom pastor, ele se apresenta. Dizendo, o ladrão aqui não é o diabo, o ladrão são os falsos pastores. Ele diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas ele diz, mas eu vim para que tenham vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus se oferece como sacrifício vivo para salvar a nossa vida, para nos dar uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Logo, nenhum ato meu é capaz de me salvar, mas se eu aceitar um Salvador, eu posso ser salvo através dele. Então eu sou salvo não pelo que eu faço, eu sou salvo por quem eu aceitei. É isso que o evangelista, o apóstolo João, no capítulo de número 1, versículo de número 11, vai descrever para nós. Ele vai dizer, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas todo quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Provoque quem está perto de você e diga, só existe salvação através de um Salvador. Este é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo, quando está escrevendo o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ele admoesta tanto gentil quanto judeus, que estavam inseridos dentro dessa cultura. Mas quando ele chega no capítulo de número 7, eu gosto muito da carta de Paulo aos Romanos, e eu acho que todos deveriam ler essa carta pelo menos uma vez na vida, porque essa carta, ela é responsável pela conversão de Martinho Lutero, ela é responsável pela conversão de Agostinho de Hipona, ela é responsável pela conversão de Francisco de Assis, dos grandes pais da igreja. Eles se converteram lendo Romanos. Essa carta é uma carta de libertação a todos aqueles que estão cativos, tanto na lei, quanto na ignorância de achar que pode se auto-salvar através das suas obras e dos seus méritos. Então Paulo admoesta tanto os irmãos de Roma, que são gentios, quanto os judeus que estavam inseridos naquele lugar, dizendo, ninguém é capaz de se salvar, se não for por intermédio de Cristo. Mas no capítulo de número 7, Paulo vira o canhão em direção a ele mesmo, e é isso aqui que eu acho engraçado, porque Paulo vai começar a falar, gente, vocês estão achando que eu estou pregando para vocês e estou livre do que estou pregando? Não, pelo contrário, eu estou totalmente inserido na mensagem que estou pregando, porque o que prego primeiro para mim. Vou tentar de novo. O que Paulo está dizendo, Tiago, é, a mensagem não corta lá primeiro, corta aqui primeiro. Por isso é aquela espada de dois gumes, ela corta dos dois lados ao mesmo tempo. E deixa eu dizer uma coisa para deixar bem claro aqui nesse altar, o ouvido mais perto da boca é sempre daquele que está falando. Então essa mensagem corta primeiro aqui, para depois cortar aí. O dia que você olhar e dizer, nossa, o pastor hoje está batendo sem dó, eu estou apanhando primeiro. Porque mensagem que não serve para mim, eu não posso pregar para você. Deus primeiro corrige aqui, E quem assume o microfone tem que tomar o costume de utilizar a palavra nós. Não vocês, nós. Nós precisamos converter. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos ser mais generosos. Nós precisamos buscar a Deus com mais intensidade. Nós precisamos voltar para a cruz. Nós precisamos voltar à intimidade. Nós precisamos voltar à palavra verdadeira. Nós precisamos se voltar para a cruz de Cristo novamente como suficiência para a salvação. Nós. Alguém está comigo para dizer amém? Paulo, quando chega no capítulo 7, ele vai se deteriorando no nível que chega a constranger. Paulo está dizendo, vocês acham que vocês são ruins?
é porque vocês não sabem quem eu sou. Esse tipo de mensagem não pega bem hoje em dia, porque a mensagem de hoje em dia é que quem está pregando é querubim, e quem está ouvindo é arcanjo. Quem está pregando é santo, e quem está ouvindo é o bichinho de Jesus. Não toca num chito. Mas a mensagem de Paulo não é essa. Paulo está dizendo: eu não estou aqui por merecimento, eu estou aqui por graça. E eu sei que graça é favor imerecido. Ninguém merece. Diga para quem está perto de você, mas olha na pupila dele para constranger. Diga: ninguém merece estar aqui. E eu sou o primeiro a não merecer. Nós temos dificuldade porque hoje nós achamos que estamos lidando com anjos. Mas fulano pecou mas fulano errou, todo mundo erra. Nós não podemos normalizar, nós não podemos normalizar iniquidade. Mas nós precisamos entender o que é pecado. Aperta o cinto. Pecado é errar o alvo. Iniquidade é ausência de lei. Vou de novo. Pecado é errar o alvo. Iniquidade é ausência de lei. Pecado é tentar acertar e errar. Iniquidade é nem tentar. Pecado é você colocar um alvo e mirar o alvo e tacar, tentando acertar, mas erra. Isso é pecado. Iniquidade é ausência de lei. É falta de temor, é erro consciente, é pecado consciente, é aquilo que eu faço e não tem remorso, é aquilo que eu faço e não tem mudança, é aquilo que eu faço e atos repetitivos. Deus perdoa pecado, mas manda aquele que pratica a iniquidade direto para o inferno. Não podemos normalizar a iniquidade como pecado. Pecado é pecado, iniquidade é iniquidade. E eu quero liberar essa palavra para alguém que está aqui, porque a Bíblia diz que naqueles últimos dias o amor de muitos se esfriarão por se multiplicar a iniquidade. Deixa eu dizer uma coisa para você: pecado não esfria ninguém. Vou de novo. Pecado não esfria ninguém, porque quando eu peco eu vou para os pés de quem perdoa pecado. Quando eu peco eu fico mal. Quando eu peco eu fico terrivelmente quebrantado por dentro. Quando eu peco eu me ajoelho em oração e choro. E eu digo: Senhor, como pude fazer isso contra ti? Como pude pecar contra a sua santidade? Olha da onde o Senhor me tirou. Olha a chance que o Senhor me deu. Olha as oportunidades que o Senhor me ofereceu. E mesmo assim eu pequei. Senhor, me perdoa. Me ajuda a não errar de novo. Isso é pecado. Iniquidade é aquilo que você quer justificar o motivo pela qual você fez. Eu fiz porque fulano fez isso, eu fiz porque todo mundo faz, eu fiz porque por causa disso. Sempre quando há uma justificativa, deixa eu liberar para ver se você pega. A justificação é a confirmação que não houve arrependimento. Fraco, vou de novo. A justificativa é a confirmação que não houve arrependimento. Eu tenho uma palavra que eu prego nesse altar já faz algum tempo, e sobre o Brasil há 15 anos. Talvez eu defendi isso teologicamente, dentro de debate teológico. E eu digo que Adão não perdeu o paraíso porque comeu fruto. Adão perdeu o paraíso porque não se arrependeu de ter comido. Quando Deus desce no Éden, Deus desce sabendo o que aconteceu, sim ou não? Fala comigo, sim ou não? Deus desce no Éden dizendo: Adão, onde você estava? Aí ele diz: Senhor, eu percebi que eu estava nu e me escondi. Aí Deus: mas isso não é normal? Você sempre esteve. Por acaso você comeu? Olha Deus, onisciente, sabendo de tudo. Por acaso você comeu do fruto que eu ordenei que não comesse? Ele diz: Senhor, não foi eu não, foi a mulher. A mulher que tu me deste. Sabe o que Adão está tentando fazer? Justificar o porquê fez. E Deus está dizendo: eu sei porque você fez.
Eu queria saber se você tinha se arrependido, mas a tua justificativa mostra que não há arrependimento em você. Iniquidade. A iniquidade nos expulsa do paraíso. O pecado nos leva para perto daquele que pode perdoar os nossos pecados. Tem alguém comigo para dizer amém? No capítulo de número 7, no versículo de número 24, Paulo vai pegar pesado. Mas não é com ninguém, é com ele mesmo. Olha o que ele diz, Tiago: miserável homem que eu sou. Que pregação é essa, Paulo? Aqui em Roma nós estamos procurando homens perfeitos, transformando o homem em deuses, adorando César, imperador, como divindade. E tu vai pregar uma mensagem dizendo que tu é miserável. Ele disse: sim, eu sou miserável. O que é isso, Paulo? Ele diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Isso aqui é complicado para nós daqui do Brasil entendermos, mas os irmãos de Roma que estão ouvindo o que Paulo está dizendo, entende o que Paulo está falando. Eu vou te explicar. Dentro da cultura romana, greco-romana daquele tempo, vida se paga com vida. Vida se paga com? Fala comigo. Vida se paga com? Então o homem que mata precisa morrer. Então quando um crime, um assassinato acontece em Roma, a primeira coisa que o assassino precisa fazer, Tânia, é esconder o corpo de quem ele matou. Porque se o crime for descoberto, ele tem que morrer. Quando o crime é descoberto e descobre-se quem é o assassino vem a júri. E o assassino precisa dizer, Samuel, onde está o corpo que ele assassinou. Quando o assassino leva o corpo, quando o assassino leva os investigadores no lugar do corpo que ele enterrou, o corpo é desenterrado em estado de decomposição, Jaque, e imediatamente o corpo da vítima assassina é amarrada no corpo do assassino, e o assassino agora tem que pegar o rosto e colocar o rosto do corpo assassinado junto com o rosto do seu assassino, a mão junto com a mão do assassino, o tórax junto com o tórax do assassino, as pernas junto com as pernas do assassino. E depois que o corpo é amarrado juntamente com o assassino precisa andar nas ruas de Roma carregando o corpo que ele matou, para dizer para todo mundo: eu matei esse corpo. Porém, quando esse assassino carrega esse corpo, ele precisa sobreviver às bactérias daquele corpo que está em decomposição. Então, se aquele corpo, enquanto está em estado de decomposição, ser destruído, ou se ele conseguir ser solto antes daquele corpo lhe matar, ele está livre. Senão, ele vai morrer amarrado juntamente com o corpo que ele matou. Essa é a punição de morte para aqueles que assassinam alguém. Agora que eu contei para você o contexto histórico do livro que acabamos de ler, o que Paulo está dizendo é: miserável homem que eu sou, quem pode me livrar do corpo dessa morte? O que Paulo está dizendo é simplesmente isso: eu matei o velho homem que eu era. Eu um dia fui Saulo, hoje sou Paulo, mas ainda carrego o Saulo que matei. O que Paulo está dizendo é: você sempre irá carregar aquele que você assassinou. Olhe para quem está perto de você e pergunta para ela: você lembra quem você era? Você lembra quem você matou? Você lembra quem você assassinou? Pois é, você carrega ele. Vale a frase de Martinho Lutero. Martinho Lutero diz a seguinte frase, ao chegar no capítulo de número 7, verso 24 de Romanos. Ele diz: eu pensei que quando me batizei nas águas, havia matado o velho homem, mas descobri que o miserável sabia nadar. O que Paulo está dizendo é: eu ainda sinto o cheiro, e eu ainda me vejo se comportando
de maneira de quem eu não sou mais. Às vezes eu me pego querendo fazer e tendo atitudes de quem eu era. Às vezes eu quero agir como eu agia. Mas aí eu me lembro, não sou mais Saulo. Isso não me pertence mais. Cutuca alguém e diz assim, está se identificando? Sabe quando alguém te tira do sério, você diz, Jesus, eu vou pegar ela. Aí o Espírito dentro de você diz, você é da intercessão. Lembra? Sabe quando alguém tira do céu, você diz, Jesus, eu sou crente, mas não sou besta, otário. Falei. Aí você diz, vou resolver. Aí quem mora dentro de você diz, que isso? Você é do louvor, rapaz. Você é obreiro da igreja. Senhor, mas ele me lesou, me passou para trás, me enganou. Aí Jeová diz, vou resolver. Minha é a vingança, diz o Senhor dos Exércitos. O ruim desse versículo é que ele nunca se vinga. Não no tempo que a gente quer, e nem do jeito que a gente quer. O que Paulo está dizendo é, eu ainda carrego os instintos de quem eu era, antes de me encontrar, me conectar com a graça e com Cristo. Alguém está comigo? Aí Paulo está dizendo, eu também matei. Vale lembrar que Paulo é responsável pelo assassinato de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Foi Paulo que deu a ordem para que seja tacado a primeira pedra. E se você gosta de pensar igual eu, tenta imaginar a chegada de Paulo no céu, com Estevão lá. Estevão no céu e Paulo chegando. Estevão sem entender nada. Conseguiu pensar nisso? Estevão dizendo, ele está aqui também? Pois é, Estevão, encontrei ele no meio do caminho de Damasco, derrubei ele do cavalo, dei um banho de graça nele. É como se Jesus dissesse para ele, a mensagem que você pregou, ele até tacou a pedra, mas a mensagem ficou plantada. A pedra até foi lançada, mas a mensagem foi plantada. Ele até conseguiu acabar com você, mas dele se levantou uma grande árvore frutífera e gentílica para florescer. Mas quando Paulo vira o canhão em direção a ele, aí os romanos vão dizer assim, então tu não é melhor que nós em nada. Quando começaram a tentar julgar Paulo, Paulo começou a escrever o capítulo 8. Aí Paulo diz, agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pastor, não está entendendo. Paulo está dizendo como vocês pequei, como vocês errei e como vocês têm dificuldades de algumas coisas. Mas eu quero dizer uma coisa bem clara e objetiva ao coração de vocês. Ninguém pode condenar vocês e ninguém pode me condenar. Por quê? Porque estamos em Cristo e em Cristo somos justificados pelo sangue dele sobre a nossa vida. Mas Paulo vai distinguir duas coisas, e aqui eu termino a introdução e começo a entrar para o texto e já finalizando. Paulo vai dizer aos homens de Roma, vocês precisam entender que assim como eu, deixa eu dizer uma coisa para desviar três aqui, Deus não mudou o nome de Saulo, Deus acrescentou, tanto que ele vai dizer, Saulo, que também se chama Paulo. Saulo é o nome gentílico, Paulo o nome hebraico, para interpretar a mesma pessoa. O que Paulo tinha era dupla cidadania, é como ter um green card americano, e aqui no Brasil eu chamar Johnny, e nos Estados Unidos eu chamar John, que dá no mesmo de João.
Meu nome é John ou é João? Aqui é Johnny, lá é John. Não muda o nome, se altera o modo de dizer, mas é o mesmo nome. Mas Paulo tem dupla cidadania. Aperta o cinto. O que Paulo está dizendo é: assim como tenho dupla cidadania, também sou consciente que transito em dois mundos. Deixa eu dizer uma coisa aqui para ver se vale um glória. O ser humano é a coroa da criação. O ser humano é a obra mais perfeita que Deus criou. Vou tentar de novo. O ser humano é a obra mais perfeita da criação de Deus. O escritor de Hebreus diz que os anjos são maiores do que nós, mais fortes do que nós, mas não são melhores do que nós. O ser humano é mais importante que os anjos. O ser humano é mais importante do que os arcanjos. O ser humano é mais importante do que os querubins. Se eu tivesse, eu tinha dado 3 cambalhotas, mas tudo bem. O ser humano é a coroa da criação. Quando Deus criou o seu exército celestial, dentro de escalas de querubins, arcanjos, serafins e anjos, Ele fez os anjos, os ministros do céu, totalmente espiritual. Quando Ele criou os seres na terra, como os grandes peixes e os animais, Ele criou totalmente como a natureza de baixo. É por isso que os animais só transitam no mundo de baixo, e os anjos só transitam no mundo de cima. Deus criou o mundo como uma gangorra. No primeiro dia Ele criou os céus e a terra. No segundo dia Ele criou coisas de cima. No segundo dia Ele criou coisas de baixo. No quarto dia Ele criou coisas de cima. No quinto dia Ele criou coisas de baixo. Se no sexto dia Ele cria algo de cima, a terra pende para cima. Se Ele cria algo de baixo, a terra pende para baixo. Então Ele decide pegar o pó. Ele não pegou o barro, Ele pegou o pó. Ele juntou o pó. Ele fez um boneco de pó. Então, quando Ele criou um boneco de pó da natureza de baixo, a terra pendeu para baixo, mas logo Ele soprou nas suas narinas, colocando a natureza de cima, fazendo com que o homem seja o único ser no mundo que transita no espiritual e no natural ao mesmo tempo. Diga para quem está perto de você: você é esquisito. Você é o único ser no mundo que transita em dois mundos ao mesmo tempo. Você tem dentro de você a natureza de cima, morando em um ambiente da natureza de baixo. Eu vou tentar de novo. Você tem a natureza de cima, morando dentro de uma natureza de baixo. Espera aí, deixa eu dizer um negócio aqui. Estou começando a esquentar. Você não é um corpo que tem um espírito. Você é um espírito que tem um corpo. Eu vou tentar de novo, só mais uma vez. Você não é um corpo que tem um espírito. Você é um espírito que tem um corpo. Pastor,
essa mensagem está parecendo espírita. Não, longe de mim pregar tal coisa. O que eu estou tentando dizer para você é que quando essa natureza aqui acabar, o que permanece e volta para Deus é o espírito. O que é eterno aqui não é a carne. O que é eterno aqui não é o mundo. O que é eterno aqui não é a matéria. O que é eterno aqui não é o microfone. O que é eterno aqui não é o altar. O que é eterno aqui não é o púlpito. O que é eterno aqui não é o terno. O que é eterno aqui não é a gravata. O que é eterno aqui não é a palavra escrita. O que é eterno aqui é o Espírito que habita dentro de você, o Ruach de Deus. Olhe para quem está perto de você e diga: você é um espírito que tem um corpo. E nós precisamos começar a viver assim. Precisamos parar de nos comportar como pessoas, como corpo que tem um espírito. E precisamos nos comportar como um espírito que tem um corpo. Quer ver? Nós vivemos como se esse mundo fosse mais importante, mais valioso e merecesse mais a nossa atenção do que o espiritual. Negligenciamos e trocamos o espiritual pelo natural. Perdemos culto, reuniões, momentos com Deus e oração com a desculpa esfarrapada do tipo: Deus sabe que a minha vida é corrida. Não, não é a nossa vida que é corrida, é que a nossa prioridade não é o espírito. Alguém está comigo? Então provoca alguém de novo e diga assim: você é um espírito que tem um corpo. Agora pergunta para ele, olhando na pupila dos olhos verdes dele: para onde o teu espírito vai quando desencarnar dessa matéria? Paramos de pensar nisso. Nós estamos preocupados, sabe com o quê? Nós não estamos preocupados se Jesus vai voltar hoje. Nós estamos preocupados com o cartão que venceu, com uma conta que tem que pagar amanhã e o recurso ainda não caiu. Ninguém fala comigo nada agora, silêncio total. Nós estamos preocupados mais com as coisas naturais do que com as coisas, porque nós estamos vivendo como se fôssemos um corpo que tem um espírito. Porque alguns estão achando, Maria Fernanda, que quando o arrebatamento acontecer, o arpazo de Deus, o espírito vai subir, mas o corpo vai continuar aqui, comendo, trabalhando, cuidando, servindo. Quando na verdade, quando isso aqui cair, volta a ser o que sempre foi: pó. Porque o homem veio do pó, e do pó ele volta. Pega o pó, sopra, depois tenta pegar de novo, não pega mais, espalhou. É o que Deus está dizendo: essa matéria que você valoriza tanto, vai apertar, eu falo ou não? Essa matéria que você cuida com 3 refeições por dia, alguns 4, outros 5. Alguém está dizendo: tomara que o pastor não passe do horário hoje, que eu já estou com fome. Eu te conheço, você é crente. Isso está no DNA cristão. Quem aqui fica estressado se não tomar café de manhã? Ninguém. Cadê você do estresse do... Pastor, você não tomar um preto? Cadê o do preto? Ninguém. Dor de cabeça, quem tem dor de cabeça não tomar um preto? Dor de cabeça? Quem aqui não abre mão do almoço? Pastor, o almoço até vai, mas janta para mim, tem que jantar. Cadê você? Quem aqui faz 3 refeições por dia? Quem faz 4? Eita.
5. Eita! Os adolescentes de pele. Eu te entendo, eu já passei por aí. Peraí. Se nós transitamos em 2 mundos ao mesmo tempo, Camila, eu transito no natural e no espiritual ao mesmo tempo. É por isso que eu estou aqui, encarnado em um corpo de pó, que virou carne, que tem ossos, mas se acabar hoje, volta para o pó. E essa carcaça, com prazo de validade, que vai deteriorizando a cada dia que passa, e você está percebendo isso. Eu ouvi um sincero. Você olha no espelho e diz: meu Deus, eu me lembro. Às vezes você passa na frente do espelho e diz: meu Deus, sai desse corpo que não te pertence. Você está percebendo que eu não estou falando de melhor ou pior, até porque para mim eu acho que o tempo fez muito bem. E tem gente que olha no espelho e diz: meu, estou melhor. Mas você sabe que a tua força, a tua energia já não é a mesma. Está acabando. Você até quer, porque tua mente está novinha, mas teu corpo diz: não dá não. Tenta jogar bola. Alguém dá um passo e você diz: eu vou. As pernas dizem: não vai mesmo, querido. Mas você não vai mesmo. Os joelhos estão gritando: misericórdia. Não vai. Esse corpo está te avisando que ele está acabando, deteriorizando. E daqui 90 anos, se Jesus não voltar, nenhum de nós estamos mais aqui. Isso é realidade. Mas esse espírito que nós negligenciamos não envelhece, e ele ainda vai voltar para algum lugar. Precisamos levar algumas coisas mais a sério. Pasme, Pastor Júnior, se esse corpo que está deteriorando, eu alimento ele 3 vezes por dia, e o meu espírito que é eterno, eu alimento ele 1 vez por semana, e olhe lá, há um Provérbios que diz, se eu não me engano ele é indiano, é do hinduísmo, se eu não me falha a memória, esse verso. Ele diz que todo ser humano tem dentro de si 2 lobos, um bom e um mau, e esses lobos estão em guerra entre si, todos os dias. E a pergunta que fica é: qual ganha a guerra? A resposta é: aquele que você mais alimenta. Pastor, o que tem a ver esse provérbio indiano? É o que Paulo disse, que dentro de nós existe uma guerra entre a carne e o espírito. Qual vence? Qual você mais alimenta? Não dá para ser crente alimentando a carne a semana inteira. Não dá para ser crente se você não só alimenta o teu espírito quando está no culto. Você nunca vai ser firme com Jesus se você só tem vida com Jesus dentro desse ambiente. Você não vai conseguir ser crente ouvindo música mundana a semana inteira e louvor só quando está aqui dentro. Por favor, eu estou na internet, sou pastor dessa igreja, responsável por esse altar, e deixa eu dizer uma coisa para você: existem músicas que são consagradas ao diabo, e músicas que são consagradas a Deus, e músicas que são poesias, e fala da alma. Pastor, eu posso ouvir música secular? Depende. Se você não for hipócrita, você pode ouvir uma música que fala sobre amor,
bondade, generosidade, carinho e respeito não fere a santidade de Deus. Agora eu ouvi sobre traição, droga, mentira, prostituição, esconder traição, isso glorifica o inferno e tudo aquilo que ele ensina. Pastor, mas eu aprendi que não pode ouvir música secular, porque música secular é do diabo. Então joga a televisão na tua casa fora, porque ela não é gospel. Netflix não é gospel, filme não é gospel. Joga tudo fora, vira dentro de uma bolha, aí faz sentido você não ouvir música secular nenhuma. Agora, caso contrário, você assiste filme, assiste novela e assiste tudo que passa lá, mas música secular é pecado, você é hipócrita. Ou nós tiramos tudo e vivemos uma bolha que nada pode, ou começamos a filtrar. Pastor, uma música de romance com a minha esposa vai me edificar? É claro que não. Mas na hora que tu está com a tua esposa, tu não quer ser edificado. Casados entenderão. O que edifica o casamento, 1 Coríntios capítulo 7, é a vida ativa, sexualmente, do casal. Isso é o que santifica. Isso é o que glorifica a Deus, e não a música que você ouve. Silêncio total. Acabei de desviar 4 pessoas. Mas voltando à plataforma, não dá para ser crente e amar a Deus se você só ouve louvor na igreja. Se no teu fone passa o dia inteiro funk, pagode, sertanejo, você não vai ser crente abrindo a Bíblia uma vez por semana, se você fica na porcaria desse celular o dia inteiro. Ou nós levamos isso a sério, ou seremos consumidos pelo tempo. Alguém chega em mim e diz: pastor, estou tão desanimado. Eu pergunto para ela: me conta a sua rotina. Como está a sua vida com Deus? Quantas vezes você ora por semana? Porque tem gente que só lembra que tem espírito quando entra aqui. Tem gente, pastor Maurício, que só lembra que tem espírito quando... E Deus existe mesmo, né? Rapaz, eu tenho que tomar cuidado. Você passou a semana inteira esquecido disso, e quer ser espiritualmente ativo? Assim diz o meu Senhor. Eu preciso de um som para entregar essa mensagem. Um pouco mais pressão. Um pouco mais pressão. Assim diz o meu Senhor. Você está anêmico espiritualmente, você está quase morto espiritualmente. Toda vez que você chega aqui, eu preciso te dar uma injeção de ânimo. Toda vez que você chega aqui, eu preciso te dar um choque espiritual para te reanimar. Não é essa vida sadia espiritual que eu desejo para você. Eu quero ser adorado por você aqui dentro, mas quero sair daqui e ir de mão dada contigo para a tua casa com você. Olha o que Paulo vai dizer no capítulo 8, versículo de número 5. Lê, Lara. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Os que vivem segundo a carne se inclinam para onde? Quando você vê pessoa totalmente inclinadas para as coisas da carne, elas estão revelando a vida que elas vivem. Elas vivem uma vida carnal. Está com medo do quê? Vive uma vida o quê? Quando você se preocupa mais com as coisas da carne do que com as coisas do Espírito, é porque você ainda é carnal. É porque você ainda vive segundo a carne. E sabe para que lado a árvore cai? Para o lado que ela se inclina. Os que vivem segundo a carne
Eles estão pensando só nas coisas de baixo. Pastor, você está dizendo que eu não tenho que me preocupar com o meu cartão? Claro que tem. Pastor, você está dizendo que eu não devo me preocupar com o meu aluguel? Claro que deve. Eu estou dizendo que isso não pode ser o motivo pela qual você vive. Alguém está comigo aqui ou não? Vai, Lara. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Você já viveu com pessoas que não têm tempo para nada da igreja? Nada de Jesus, porque a vida dela é totalmente ocupada. Você marca encontro, não tem tempo. Reunião, não tem tempo. Servir o ministério, não tem tempo. Vir para o culto, não tem tempo. Responsabilidade ministerial, não tem tempo. Shopping, tem tempo. Hamburgueria, tem tempo. McDonald's, tem tempo. Brincadeira, tem tempo. Excursão, tem tempo. Coisas espirituais, não tem tempo. Quem vive na condição da carne, vive segundo a carne. Mas quem vive segundo o Espírito se inclina para as coisas. Pergunta para quem está perto de você. Você ora? Você lê a Bíblia? Ô Camila, aqui não tem não. Mas como eu prego muito no Brasil e fora dele, às vezes eu encontro pessoas que dizem assim: pastor, eu oro o tempo todo. Eu fico aqui, ó. Ora tanto, e é tão espiritual, que não tem 10 minutos do dia de joelhos para falar com Deus, e é espiritual. O problema na minha geração é que se engana a si mesmo, mas não me engana mais ninguém além de você. Verso 6, vai. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Quem se inclina para as coisas da carne vai o quê? Morrer o quê? Morrer como? Morrer como? Espiritualmente. Aí, olha para cá, pastor Mike. A pessoa falta um culto. Aí ela falta 2. Aí ela falta 3. No quarto culto, ela já não quer mais vir. A igreja perde o sentido. A igreja vira perca de tempo. Aquilo que era prazeroso virou peso. Perca de tempo. Vou lá fazer o quê? O que você vinha fazer sempre, quando espiritualmente você era vivo. Mas agora que você morreu, eu falo ou não? A tua carne não gosta de culto. Eu paro? A tua carne não gosta de orar. A tua carne não gosta de louvor. Pastor, de vez em quando eu sinto a vontade de cantar um hino. Não é a tua carne. Eu chego no trabalho, eu fico: meu Deus, hoje é terça-feira. Tem culto da palavra. Não é a tua carne. Quem aqui já... A tua carne gritou assim, ó: vai dormir, tu está cansado, você merece. Aí você disse assim: vou nada, vou para o culto, hoje tem culto, nem que eu durma na cadeira. Você acha que a tua carne que quer vir dormir na cadeira de vez da cama? Não, tua carne gritou primeiro dizendo cama, mas o teu espírito diz: vai para lá, porque eu preciso ser alimentado através daquilo que sai do altar. Pergunta para quem está perto de você: até quando você vai viver negligenciando a sua vida espiritual dessa maneira? Continua lendo lá e a gente termina. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Para! Quando eu faço a vontade da carne, eu estou criando um muro de separação, de inimizade contra Deus. Vai! Pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Para. Ai, meu Deus, não sei se eu falo. Cantar na carne não agrada a Deus.
Tocar na carne não agrada a Deus. Vou começar por aqui. Pregar na carne não agrada a Deus. Servir na carne não agrada a Deus. Eu preciso aprender a tocar no Espírito, pregar no Espírito, cantar no Espírito, servir no Espírito, interceder no Espírito. Oh meu Deus do céu, pastor, o que eu estou fazendo? Eu não estou levantando o botão e abaixando o botão, eu estou servindo no Espírito. Eu não estou mudando cor de luz, eu estou servindo no Espírito. Eu não estou passeando de mão levantada, eu estou intercedendo no Espírito. Só quem, deixa eu ver se alguém pula da cadeira. É por isso, pastor Mauri, que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores que não adoram, mas o adoram em espírito e em verdade. Tem alguém aqui que veio adorar a Deus? Provoca alguém e diga: não é gritar, é gritar no Espírito. Não é adorar, é adorar no Espírito. Não é dizer glória, é dizer glória no Espírito. Não é falar em línguas, é falar em línguas no Espírito. Tem alguém comigo aqui? Para quem eu estou pregando? Ou você acredita e pega, ou você duvida e solta. Assim diz o Senhor: eu vou levantar aqueles que adoram em Espírito. Verso 9, Lara, vamos embora. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Para, lê de novo, Lara. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Assim diz o Senhor: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Só quem está no Espírito, só quem está no Espírito, levante as duas mãos aos céus. Só quem está no Espírito, levante as duas mãos aos céus. E por um minuto, só quem está no Espírito, enche essa casa de glória, vai! Assim diz o Senhor: quem é sujo, que se suje mais, mas quem é limpo, que se limpe ainda mais. É chegado. Terminei. Se coloque sobre os pés. Outro dia eu termino a mensagem. Me dá 5 minutos do horário que estamos acostumados a terminar o culto. Mas você que precisa: pastor, eu preciso de um renovo espiritual, vem para o altar. Pastor, eu preciso de um sacode de Deus na minha vida, vem para o altar. Pastor, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu preciso ser renovado em línguas estranhas, vem para o altar. Esse culto aqui tem um propósito diferente. Joma Nasuyata. Você que é batizado com o Espírito Santo, comece a orar em línguas. Se você não consegue orar em línguas porque você não está no Espírito, vem para o altar. Vem para o altar. Eu não quero obreiro servindo vazio. Eu não quero intercessor intercedendo na carne. Eu não quero pastor pregando na carne. Eu não aceito músico tocando na carne. Eu quero ver músico tocando com lágrima nos olhos, línguas estranhas nos lábios, corpo arrepiado. Isso aqui é sério. Pastor, eu quero mais de Deus na minha vida, vem para o altar.
Aproveita que não é todo culto que isso aqui acontece. Quem congrega aqui sabe o que eu estou falando. Pastor, eu quero sair daqui falando em línguas, transportando em Deus. É isso. Louvor, sobe para cá. Você que consegue colocar a mão no altar, coloca a mão no altar. Pastor, eu quero ser batizado pelo Espírito Santo. É no altar também. Sobe o louvor para cá. Remi canto e Helviticame osória. Dominique otorreplici-otéria. Debica monocie que ela é sória. De que no conecte menecio te cai. Blesse come osória que me assória tá. Eu não vou viver na carne. Leandro, eu não fui chamado para viver na carne. Larinha, eu não fui chamado para pregar na carne. Eu não fui chamado para ser carnal. Eu vou transitar no Espírito. Eu vou marchar no Espírito. Eu vou falar línguas do Espírito. Você que é batizado com o Espírito Santo, sinta o renovo de Deus queimando a sua vida. Rebe, Job cantará pra séria. Se canto rica lamaria, sinto o peso da glória. Sinto o peso da minha glória, diz o Senhor. Eu quero os pastores orando em línguas. Eu quero os obreiros orando em línguas. Sobe, sobe, sobe. Quem é de massa vem na massa. Quem é de guerra vem na guerra. Quem é de beleza vem na beleza. Satanás, a casa caiu pro teu lado, ou você sai. Rebe canta, Rebe calamaia, Rebe calamaraciata, Rebe calamarachuriata. Eu estou sentindo, Tiago, eu estou sentindo peso. Cadê essa intercessora? Vem marchando, vem cortando laço. Rebe calabaia, Rebe canto e assá. Tem um peso aqui. Espírito Santo, enche a tua igreja. Urabacala bacana racá, urabacana racome de pá, urabacole de cana sé, urabacala bacore de té, urabacome de cana sé, urabacala bacome de tá, urabacala bacore de té, urabacore de quere de tá, urabacore de come de té, urabacore de core de tá, urabacole de. Pega! Pega, pega, a tua vida espiritual está ressuscitando. Pega, pega. Até transbordar.
Enche. 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 Seja vivo no Espírito. Enche no Espírito. Eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche. Seja cheio. Seja cheio. Urie para Suri andarai. Haverá mudança na sua casa, haverá mudança na sua família, haverá mudança no seu casamento. Seja cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio. Transbordar, derrama a sua glória, derrama. Quem vive no Espírito e enche-me, seja cheio até transbordar, até derrama, 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 derrama. Derrama, pega o peso do derrama, derrama. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia.
Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. A carne não gosta disso. Quem se alimenta desse movimento é o Espírito. Deixa eu liberar isso para você. Hoje a tua carne está saindo desse culto fraca. O teu espírito está saindo desse culto forte. Diga para alguém que está perto de você, pelo menos para 3 pessoas: não deixe apagar o que Deus acendeu. Diga para 3 pessoas: não deixe apagar. Eu vou te liberar como uma bênção, mas se você quiser ficar fluindo no Espírito, fique à vontade, não tenha pressa para sair da presença do Senhor. Terça-feira tem culto da palavra. Estenda as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que a estrada se erga enquanto os teus caminhos e que o vento sempre esteja sobre as tuas costas. Que este fogo não se apague. Que essa chama que o Senhor acendeu dentro de você não se apague. Você pode ter vivido na carne até hoje, mas a partir de hoje você vai viver no Espírito. Não negligencie sua vida espiritual. Não perca culto onde você adora ao Deus, dono do Espírito que está sobre você. A partir de hoje você não viverá mais como um corpo que tem um espírito. A partir de hoje você viverá como um espírito que tem um corpo.